Os seres que vivem nos charcos portugueses na costa sudoeste portuguesa, o sul de verão evapora a última água que resta nos charcos temporários. A vida subaquática fica suspensa durante meses e a paisagem transforma-se. Antes do compasso de espera, os charcos foram locais de vida agitada, de animais com design extravagante, muitos e únicos no mundo. Quando a água abunda, os charcos temporários albergam dezenas de espécies que não esperaríamos ver. Condicionadas pelos anos de maior ou menor abundância hídrica, espécies como Triops vicentinus são prodígios de adaptação ambiental. O calor do verão seca a paisagem e o que foi um charco temporário mediterrâneo é agora um local de aspecto desolador. Lama ressequida, pó e vegetação rasteira dão uma aparência desconcertante a estes pedaços de terra, escondendo o valor natural dos ecossistemas. Para quem desconhece a dinâmica dos charcos temporários, este local não merece a menor atenção e essa é a sua primeira fragilidade. Por desinformação ou pressão humana, estes habitats, prioritários segundo o anexo 1º da Diretiva Habitats, estão em declínio. Apesar dos estatutos de proteção, os charcos continuam a desaparecer, embora os investigadores saibam que a vida latente está enterrada na poeira fina ou na lama mais dura. Os ovos, ou, mais precisamente, os cistos, de várias espécies, ou as sementes de muitas plantas, espalhados por toda a área podem resistir incólumes na época seca durante meses. Após esse período de resistência, a água das primeiras chuvas de outono ou de inverno permite que minúsculas esferas deem lugar a larvas em desenvolvimento que se transformam em adultos de branquiópodes de várias formas e feitos. Em fevereiro, acompanho duas biólogas da Universidade do Algarve no circuito de amostragem dos vários charcos de referência. Nesta fase de inundação e de águas mais frias, os camarões-fada e as larvas de muitos insetos são ainda abundantes nestes espaços aquáticos. No interior do charco, a investigadora Margarida Machado faz medições das características físico-químicas e captura alguns animais para amostragem. Em várias tinas brancas, identificam-se as espécies recolhidas. Algumas ostentam configurações bizarras. Há branquiópodes, como os abundantes camarões-fada com cerca de 2 centímetros e que nadam de barriga para cima. Outras espécies de insectos mostram-se em agitação permanente. Um charco temporário mediterrâneo é caracterizado por várias cinturas de plantas. Estas plantas são capazes de viver em condições de submersão durante alguns meses na fase inundada do charco e depois sobreviverem em condições de secura após a dessecação do charco. Mais a sul já no Concelho de Vila do Bispo, visitamos outros charcos que revelam criaturas com um design ainda mais extravagante. O prêmio de bizarria vai para o Cyzicus grubei, conhecido também por camarão-concha. Este crustáceo endêmico da Península Ibérica tem um par de valvas idênticos a um bivalve, mas, ao contrário da ameijoa, cuja concha é de origem calcária, a sua cobertura é constituída por quitina. Talvez não tenha mais de 10 milímetros e até a nadar mostra-se desajeitado. A cada arrasto das redes dos camaroeiros, revelam-se mais animais peculiares. Para a tina branca, entra agora um agitado camarão girino, Triops vicentinus. Este crustáceo de água doce parece deslizar sobre o fundo com os mais de 100 apêndices branquiais que possui. Os 2 olhos compostos no topo da carapaça dão-lhe um aspecto arcaico. É um fóssil vivo. Existe há mais de 150 milhões de anos, diz Margarida Cristo, da Universidade do Algarve. Endêmico do sul de Portugal, vive numa área de distribuição muito reduzida. As suas linhas hidrodinâmicas arredondadas de design retro fazem deste organismo o animal mais elegante dos charcos temporários. O único anfíbio exclusivo de Portugal é esta nova espécie, o sapinho de verrugas verdes lusitânico, Pelodites atlanticus. Nestas águas doces de pouca profundidade, a luz chega até ao fundo e viabiliza inúmeros vertebrados. Na caixa de plástico, nadam girinos de sapos de unha negra e larvas de salamandras de costelas salientes e sapinhos de verrugas verdes lusitânicos. A silhueta destas espécies na fase inicial das suas vidas é distinta do perfil que assumem em adultos. Olhos treinados procuram os pormenores que separam cada família. Estes aqui são tritões marmoreados pigmeus. Aponta Margarida Machado para um corpo fusiforme com brânquias a sair da cabeça que parecem penas. Reparo nos dedos finíssimos do anfíbio. Especialista em anfíbios, o biólogo Luiz Souza sublinha a importância dos charcos permanentes que albergam quase todas as espécies de anfíbios de Portugal e dos charcos temporários, diz. Em março deste ano, uma equipe de investigadores espanhóis, recorrendo à genética, descreveu uma nova espécie de sapinho de verrugas verdes para o território português. O sapinho de verrugas verdes lusitânico, Pelodites atlanticus, apresenta-se como um único anfíbio exclusivamente português.
camarão-concha, Cyzicus grubei, com as suas conchas de quitina. Para conhecer a atual dinâmica de populações, indivíduos e conectividade entre charcos, foram marcados cerca de 200 anfíbios de 3 núcleos, nomeadamente sapinhos de verrugas verdes lusitânicos, reiras meridionais, rãs verdes, sapos de unha negra e rãs de focinho pontiagudo. No próximo ciclo de água, no final do ano, as recapturas poderão dar novas pistas sobre as movimentações destas espécies. Até final de 2017, um projeto cofinanciado pela União Europeia, o LIFE Charcos, coordenado pela Liga para a Proteção da Natureza e com a Universidade de Évora, a Universidade do Algarve, a Câmara Municipal de Odemira e a Associação de Beneficiários do Mira como parceiros, monitoriza e sensibiliza os intervenientes e a população para a importância destes cenários naturais e as medidas de conservação necessárias para sua sustentabilidade. Nestes charcos temporários, o reino das plantas é igualmente variado e único. Segundo Carla Pinto Cruz, da Universidade de Évora, já foram descritas 248 espécies de plantas. A presença do cardo das lagoas, Eryngium corniculatum, é uma das referências de maior importância para caracterizar um charco temporário mediterrâneo. Larva de um tritão marmoreado pigmeu na sua fase aquática. As primeiras plantas a entrar em floração são as das espécies mais aquáticas cujo desenvolvimento se dá na época em que o charco tem mais água. No início da primavera, podemos observar as plantas aquáticas flutuantes, com as folhas e flores à superfície. Sucedem-se as plantas anfíbias, que começam o seu desenvolvimento vegetativo ainda submersas e florescem apenas quando a água começa a desaparecer, persistindo até a chegada da fase seca. A evolução da vegetação, em função da água superficial disponível, cria 2 ou 3 cinturas de flores, de diferentes cores e formas. Um charco temporário está em constante metamorfose. De mês para mês há novas formas de vida e novos desafios para os seus habitantes. No entanto, o verdadeiro teste à resiliência destes cenários naturais de grande fragilidade ecológica será sua capacidade de resistência às alterações cada vez mais rápidas e profundas. Mais do que enfrentar a alternância de condições extremas de encharcamento ou secura, será o homem a maior adversidade deste habitat.